Os mistérios mais intrigantes da humanidade sempre despertaram um fascínio especial em nós. Eles nos levam a questionar a realidade, desafiar o desconhecido e explorar os limites da nossa compreensão. Este roteiro pretende abordar alguns desses mistérios, analisando-os detalhadamente para entender melhor o que está por trás de cada um deles. Combinando elementos de fascínio e medo, esses mistérios nos convidam a mergulhar em uma jornada de descoberta e reflexão sobre o que sabemos e o que ainda temos a descobrir. Os objetivos deste roteiro são explorar as origens desses mistérios, como eles foram interpretados ao longo do tempo e como evoluíram. Além disso, analisaremos as reações das pessoas diante desses enigmas, o papel da religião e da ciência em oferecer explicações e a importância do ceticismo e do debate aberto. Também discutiremos os locais onde esses mistérios ocorreram, a história trágica associada a eles e como esses fatores contribuem para a continuidade dos relatos. É importante destacar a combinação de fascínio e medo que esses mistérios evocam. Eles nos atraem com a promessa de conhecimento oculto e, ao mesmo tempo, nos fazem temer o desconhecido e o inexplicável. Explorar casos reais é essencial para obter uma visão mais completa e crítica desses fenômenos, permitindo-nos distinguir entre fatos e superstições. Finalmente, ao explorar esses mistérios, pretendemos não apenas entreter, mas também educar e inspirar uma abordagem equilibrada e cética. Queremos que os leitores e espectadores mantenham a mente aberta e curiosa, prontos para questionar e investigar por si mesmos, enquanto respeitam a importância de abordagens científicas e racionais. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico delimitada pelas Ilhas Bermudas, Flórida e Porto Rico, famosa pelos relatos de desaparecimentos misteriosos de navios e aeronaves. Desde o século XIX, vários desaparecimentos inexplicáveis alimentaram a fama do Triângulo como um local perigoso e enigmático. Um dos primeiros relatos significativos foi a perda da USS Cyclops em 1918, um navio da Marinha dos EUA que desapareceu com 309 pessoas a bordo, marcando o início da lenda. Ao longo das décadas, os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas foram atribuídos a várias causas, desde tempestades violentas e correntes marinhas traiçoeiras até fenômenos paranormais e extraterrestres. Superstições e teorias conspiratórias sugeriram que forças sobrenaturais ou tecnologias avançadas estavam em ação. As explicações científicas, no entanto, tendem a apontar para causas naturais, como o metano liberado do fundo do oceano, que poderia diminuir a densidade da água e causar o naufrágio de navios. A história do Triângulo das Bermudas evoluiu com a proliferação de relatos de desaparecimentos ao longo do século XX, especialmente após a popularização do tema na mídia. Livros, filmes e documentários exploraram os mistérios da região, contribuindo para a construção do mito. Investigações científicas modernas têm procurado desmistificar o Triângulo das Bermudas, analisando dados históricos e meteorológicos para encontrar explicações racionais para os desaparecimentos. Apesar disso, o fascínio pelo mistério persiste, e o Triângulo das Bermudas continua a ser um tema popular de especulação e debate. Hoje, o Triângulo das Bermudas continua a atrair tanto cientistas quanto curiosos, cada um buscando suas próprias respostas sobre os mistérios da região. As pesquisas científicas continuam a investigar as condições naturais que podem explicar os desaparecimentos, enquanto o turismo na área prospera com cruzeiros e excursões que prometem levar os visitantes ao coração do enigma. O Triângulo das Bermudas permanece um símbolo duradouro do desconhecido, lembrando-nos de que, apesar de todos os avanços tecnológicos, ainda existem partes do mundo que desafiam nossa compreensão completa. O mistério de Stonehenge. Stonehenge, localizado na planície de Salisbury, na Inglaterra, é um dos monumentos pré-históricos mais famosos e intrigantes do mundo. Construído entre 2000 anos antes de Cristo e 3.000 anos depois de Cristo, suas origens e propósito permanecem um mistério. Relatos e teorias sobre sua construção e significado têm fascinado historiadores, arqueólogos e visitantes por séculos.
As pedras maciças, algumas pesando até 25 toneladas, foram transportadas de distâncias significativas, levantando questões sobre as técnicas e o esforço humano envolvidos. Ao longo dos anos, Stonehenge foi interpretado de várias maneiras, incluindo como um templo religioso, um observatório astronômico ou um local de cura. Superstições e mitos sobre Stonehenge são abundantes, com algumas tradições locais sugerindo que as pedras foram colocadas por gigantes ou que possuem propriedades mágicas. Práticas comuns entre os druidas modernos incluem celebrações sazonais no local, perpetuando a ideia de que Stonehenge tinha um propósito espiritual significativo. A história de Stonehenge evoluiu à medida que novas descobertas arqueológicas e estudos científicos lançaram luz sobre sua construção e uso. Técnicas avançadas, como a datação por radiocarbono e a análise de restos humanos encontrados no local, ajudaram a reconstruir a cronologia do monumento e a entender melhor as pessoas que o construíram. Apesar dessas descobertas, muitos aspectos de Stonehenge ainda permanecem desconhecidos, mantendo seu status como um dos maiores enigmas da arqueologia. Hoje, Stonehenge é um patrimônio mundial da Unesco e atrai milhares de visitantes anualmente, curiosos para ver de perto o misterioso monumento. Pesquisas continuam a ser conduzidas, com arqueólogos e cientistas buscando respostas para os muitos mistérios que cercam Stonehenge. O local também é um símbolo cultural e espiritual, com festivais e cerimônias realizadas regularmente. A preservação de Stonehenge e a educação dos visitantes sobre sua importância histórica e arqueológica são essenciais para garantir que este antigo enigma continue a inspirar e intrigar futuras gerações. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca são uma série de enormes geoglifos desenhados no deserto de Nazca, no Peru, que datam de aproximadamente 500 a.C. a 500 d.C. Elas foram descobertas em grande parte devido a sobrevoos na região, revelando desenhos impressionantes de animais, plantas e formas geométricas. O propósito e a metodologia por trás dessas linhas têm sido um mistério desde sua descoberta, levando a inúmeras teorias sobre seu significado. As linhas de Nazca foram interpretadas de várias maneiras ao longo dos anos. Algumas teorias sugerem que elas tinham propósitos astronômicos ou religiosos, enquanto outras apontam para rituais de água ou comunicação com deuses. Superstições locais incluem a crença de que as linhas foram criadas por extraterrestres ou que possuem poderes sobrenaturais. Práticas comuns entre os habitantes incluem histórias e mitos que são passados de geração em geração sobre a origem das linhas. A história das linhas de Nazca evoluiu à medida que arqueólogos e cientistas conduziram estudos mais detalhados. O uso de tecnologia moderna, como imagens de satélite e drones, permitiu uma análise mais precisa das linhas e ajudou a mapear novas figuras ainda desconhecidas. Pesquisas sugerem que os Nazca, a civilização que criou as linhas, tinham um conhecimento avançado de geometria e astronomia, o que foi crucial para a criação dos geoglifos. Hoje, as linhas de Nazca são um patrimônio mundial da Unesco e atraem turistas e pesquisadores de todo o mundo. Elas continuam a ser um foco de estudos arqueológicos, com novas descobertas sendo feitas regularmente. O turismo na área ajuda a economia local, mas também apresenta desafios de preservação, pois as linhas são vulneráveis à ação humana e natural. Esforços de conservação são essenciais para proteger esse mistério antigo e garantir que as linhas de Nazca continuem a ser um objeto de fascínio e estudo. O segredo da Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa, localizada no Oceano Pacífico, é famosa por suas enormes estátuas de pedra chamadas Moai, esculpidas pelo povo Rapa Nui entre os séculos X e XVI. A origem e o propósito dessas estátuas gigantes têm intrigado exploradores e pesquisadores desde que foram descobertas pelos europeus no século XVIII. Relatos iniciais descreveram a ilha como um lugar de mistério, com uma população em declínio e uma história de colapso ecológico. As estátuas Moai foram interpretadas de várias maneiras ao longo dos anos. Alguns acreditam que elas representavam ancestrais divinizados, enquanto outros sugerem que tinham um propósito astronômico ou territorial.
Superstições e mitos locais incluem a crença de que os Moai possuíam poderes espirituais e que a construção das estátuas envolvia magia ou forças sobrenaturais. Práticas comuns entre os Rapa Nui incluem cerimônias e rituais associados aos Moai, refletindo sua importância cultural e espiritual. A história da Ilha de Páscoa e de seus Moai evoluiu à medida que os arqueólogos conduziram escavações e estudos detalhados. Descobertas sobre as técnicas de construção e transporte dos Moai revelaram o uso de troncos de árvores e sistemas de alavancas, desmistificando a ideia de que forças sobrenaturais estavam envolvidas. Pesquisas também sugerem que o colapso da sociedade Rapa Nui foi devido a fatores ambientais e conflitos internos, em vez de uma única catástrofe. Hoje, a Ilha de Páscoa é um patrimônio mundial da Unesco e um destino turístico popular. Os Moai continuam a fascinar visitantes e pesquisadores, com estudos em andamento sobre sua história e significado. A preservação das estátuas e do ecossistema da ilha é uma prioridade, com esforços de conservação em vigor para proteger este patrimônio cultural único. O turismo sustentável e a educação dos visitantes são essenciais para garantir que a Ilha de Páscoa continue a ser um lugar de aprendizado e admiração. O Enigma do Manuscrito de Voynich. O Manuscrito de Voynich, um livro ilustrado escrito em um script desconhecido e com imagens botânicas, astronômicas e biológicas, data do século XV. Descoberto em 1912 pelo livreiro polonês Wilfried Voynich, o manuscrito tem intrigado linguistas, criptógrafos e historiadores devido ao seu conteúdo indecifrável e sua origem misteriosa. Relatos iniciais sugerem que o manuscrito poderia ser um grimório, um tratado científico ou até mesmo uma fraude elaborada. O manuscrito de Voynich foi interpretado de várias maneiras ao longo dos anos, com algumas teorias sugerindo que ele contém conhecimentos ocultos ou alquímicos, enquanto outras apontam para um sistema de escrita codificado ainda não decifrado. Superstições incluem a crença de que o manuscrito é amaldiçoado ou que contém segredos perigosos. Práticas comuns entre os estudiosos incluem tentativas contínuas de decifrar o texto usando técnicas modernas de criptografia e análise de linguagem. A história do manuscrito de Voynich evoluiu com a aplicação de novas tecnologias e métodos de análise. Estudos de carbono dataram o pergaminho ao século XV, enquanto análises de tinta e pigmentos confirmaram sua autenticidade. Pesquisas recentes utilizando inteligência artificial e algoritmos de análise de texto têm tentado identificar padrões e possíveis significados no texto, mas o manuscrito continua a resistir à decifração completa. Hoje, o manuscrito de Voynich é considerado um dos maiores mistérios da criptografia e da história da escrita. Ele atrai pesquisadores de diversas disciplinas, cada um oferecendo novas teorias sobre seu conteúdo e propósito. O manuscrito é mantido na Biblioteca Beinecke de Manuscritos e Livros Raros da Universidade de Yale, onde é estudado e preservado. A curiosidade e o fascínio em torno do manuscrito de Voynich continuam a inspirar novas investigações e a capturar a imaginação do público. O mistério dos círculos nas colheitas. Os círculos nas colheitas, ou agroglifos, são padrões complexos que aparecem em campos de cultivo, muitas vezes durante a noite. Relatos de círculos nas colheitas datam do século XVII, mas eles ganharam notoriedade no final do século XX, principalmente na Inglaterra. Esses padrões variam de simples círculos a desenhos intrincados que cobrem grandes áreas, e suas origens têm sido objeto de intensa especulação. Os círculos nas colheitas foram interpretados de várias maneiras, com algumas teorias sugerindo que eles são criados por extraterrestres ou por fenômenos naturais desconhecidos. Outras explicações apontam para artistas humanos que criam os padrões como forma de arte ou de brincadeira. Superstições locais incluem a crença de que os círculos são mensagens de seres superiores ou que possuem propriedades místicas. Práticas comuns incluem visitas noturnas a campos para tentar observar a criação dos círculos e a realização de medições detalhadas para estudar suas características. A história dos círculos nas colheitas evoluiu com a crescente cobertura da mídia e a proliferação de relatos de novos padrões. Pesquisadores e entusiastas têm documentado e analisado os círculos, tentando desvendar seus segredos.
Enquanto alguns casos foram provados como fraudes, com artistas confessando a criação dos círculos, outros permanecem inexplicáveis. A evolução das técnicas de análise, como o uso de drones e imagens de satélite, tem permitido um estudo mais detalhado e abrangente desses fenômenos. Hoje, os círculos nas colheitas continuam a atrair a atenção de cientistas, artistas e curiosos. Eles são objeto de estudos acadêmicos e documentários, com debates sobre suas origens e significado. O turismo em áreas onde os círculos aparecem é significativo, com visitantes ansiosos para ver os padrões de perto. A preservação desses campos e a educação dos turistas sobre a importância de respeitar as propriedades agrícolas são essenciais para garantir que os círculos nas colheitas possam ser apreciados e estudados de maneira responsável. O caso de Jack, o Estripador. Jack, o Estripador, é o pseudônimo dado a um assassino em série que aterrorizou o distrito de Whitechapel, em Londres, no final do século XIX. Entre agosto e novembro de 1888, 5 mulheres foram brutalmente assassinadas, com o assassino nunca sendo capturado. Os relatos dos assassinatos, conhecidos como os crimes de Whitechapel, foram amplamente divulgados pela imprensa, criando um mistério que persiste até hoje. Ao longo dos anos, os assassinatos de Jack, o Estripador, foram interpretados de várias maneiras. Teorias sobre a identidade do assassino variam de um médico local a membros da realeza britânica. Superstições e mitos sobre Jack, o Estripador, incluem a crença de que ele possuía habilidades sobrenaturais ou que era protegido por influências poderosas. Práticas comuns entre os investigadores da época incluíam a análise de cartas supostamente enviadas pelo assassino e a realização de autópsias detalhadas para entender o modus operandi do criminoso. A história de Jack, o Estripador, evoluiu com o tempo, à medida que novas evidências e teorias emergiram. Documentários, livros e filmes têm mantido o interesse público vivo, enquanto investigadores modernos utilizam técnicas forenses avançadas para tentar resolver o caso. A análise de DNA e a revisão de arquivos históricos têm oferecido novas pistas, mas a identidade de Jack, o Estripador, permanece um mistério. A evolução da criminologia e das técnicas de investigação refletiu-se nos métodos usados para estudar os assassinatos. Hoje, Jack, o Estripador, continua a fascinar tanto investigadores quanto o público em geral. O distrito de Whitechapel se tornou um destino turístico, com tours temáticos e museus dedicados ao caso. Pesquisas continuam a ser conduzidas na esperança de finalmente resolver o mistério, enquanto o impacto cultural do caso é evidente na literatura, no cinema e na televisão. A história de Jack, o Estripador, serve como um lembrete das complexidades da investigação criminal e do fascínio duradouro pelos mistérios não resolvidos. O mistério de Tunguska. O evento de Tunguska refere-se a uma explosão misteriosa que ocorreu em 1908, na região da Sibéria, na Rússia. A explosão devastou uma área de cerca de 2.000 km² de floresta, achatando árvores e causando destruição em massa. Relatos iniciais descreveram uma bola de fogo no céu e uma série de explosões seguidas por tremores de terra. As causas do evento permanecem um mistério, com várias teorias sendo propostas ao longo dos anos. O evento de Tunguska foi interpretado de várias maneiras ao longo dos anos, com teorias variando de um impacto de meteoro a uma explosão de gás natural subterrâneo. Superstições locais e mitos sugeriram que a explosão foi causada por extraterrestres ou por uma intervenção divina. Práticas comuns entre os cientistas incluíram expedições para estudar a área e coletar evidências físicas, como fragmentos de meteoritos e amostras de solo. A história do evento de Tunguska evoluiu à medida que novas teorias científicas e tecnológicas foram desenvolvidas. Expedições de pesquisa no século XX e XXI utilizaram métodos avançados de análise para estudar a região afetada. A teoria mais amplamente aceita atualmente é que a explosão foi causada pela explosão aérea de um asteroide ou cometa a uma altitude de cerca de 5 a 10 km acima da superfície da Terra. A evolução da compreensão científica do evento refletiu-se na aplicação de tecnologias mais sofisticadas e na análise de dados históricos.
Hoje, o evento de Tunguska continua a ser um foco de pesquisa científica e especulação popular. Ele é estudado como um exemplo de impacto cósmico e seus efeitos potenciais na Terra. O evento também destaca a importância de monitorar objetos próximos à Terra que poderiam representar ameaças similares. O turismo científico na região aumentou, com visitantes interessados em ver de perto o local do impacto e aprender mais sobre o evento. A história de Tunguska serve como um lembrete da vulnerabilidade da Terra a eventos cósmicos e da necessidade de vigilância contínua. Exploramos alguns dos mistérios mais intrigantes da humanidade, cada um com suas próprias características e desafios únicos. Esses mistérios nos mostram a complexidade e a diversidade das experiências humanas, além de nos lembrar das lições de curiosidade e persistência. É essencial abordar esses temas com respeito e cautela, valorizando o conhecimento que eles nos oferecem. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se sinta inspirado pelas nossas histórias. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!